Regina Volpato, vamos falar agora um pouquinho sobre atitudes simples do nosso dia a dia, como, por exemplo, lavar as mãos antes de alguma alimentação, dar a descarga lá no seu banheiro com a tampa do vaso sanitário fechado. Mas lavar a mão quando chega em casa, vindo da rua e antes das refeições, é regra. É regra. Na minha casa eu ensino assim, minha filha. É Tem que lavar a mão. E não é diferente, gente. Sabe por quê? Porque as bactérias estão por todo canto. E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente não coloca a mão mais em nada, né? Pois é, uma pesquisa feita por uma universidade da Inglaterra aponta 8 objetos que são mais sujos que o banheiro e objetos comuns do nosso dia a dia. O Ed Polo vai contar agora pra gente. Se você é daqueles que só se preocupam com os germes e bactérias quando está no banheiro, reveja seus conceitos. Durante todo o dia, estamos em contato direto com pelo menos 8 objetos bem mais sujos do que, por exemplo, um vaso sanitário. Sabia que tem mais bactéria e germes no celular do que na privada da sua casa? Não, não sabia. Estudo feito por uma das mais renomadas universidades da Inglaterra, com 2.000 pessoas, indicou que 1 em cada 6 celulares está infectado com bactérias fecais. Muda alguma coisa em saber que tem mais bactéria no seu celular do que na privada? Para você ou não? Não. É complicado, né? O pessoal acha que é brincadeira, mas é verdade. Um dos grandes motivos para o telefone ser assim tão sujinho estaria nos hábitos de higiene das pessoas. Apesar de 95% dos entrevistados terem dito que lavam as mãos com água e sabão com frequência, 82% das mãos e 92% dos aparelhos analisados apresentaram bactérias. Agora tem que higienizar mais, né? Acho que cuidar mais, porque a gente não tem como ficar sem celular hoje em dia. A forma acho que é limpar, não sei. Ficou preocupada? Fico preocupada, né? De volta ao banheiro. Acredite, por mais incrível que pareça, a privada não é a grande vilã pela proliferação das bactérias, e sim a escova de dentes. Sabia? A boca humana tem mais de 500 tipos de bactérias que podem sobreviver por até 2 dias plantadas na escova de dentes. Se ela ficar em cima da pia, então, aí que a coisa se complica. As partículas de água que saem voando do vaso sanitário com a descarga podem se espalhar por até 6 metros e aterrissar aonde? Na sua escova, credo. Eu acabo de escovar os dentes, enxago bem direitinho, boto a tampinha, aquela capinha e boto na potinha eu chamo aquilo de farmacinha. Farmacinha, mas não enxuga lá. A escova? É. Não, eu bato assim na Aquela pia. batidinha. Na pia. E a escova fica longe da privada ou não? Lógico, né? Quantos metros? Mais de 6 metros? Mais 6 metros, você também tá querendo muito, amigo. Por falar em pias, as da cozinha, se não forem desinfetadas com frequência, podem acumular até 100 mil vezes mais germes e bactérias que a própria privada. Como é que só desinfeta a pia? Normalmente com água fervendo. Mas é sempre? Sempre. Eu lavo com água cândida primeiro, né? Boto sabão, aí depois então eu passo álcool. Agora olhe para baixo. Você consegue ver rastros de alimentos entre os teclados de seu computador? O mesmo estudo apontou que só este objeto pode apresentar até 400 vezes mais bactérias que o vaso sanitário. Come em cima da tecla ali, Ei, né? É só perguntar que vem a resposta, não tem, vem, né? Come, né? Como? E limpar, você não limpa o teclado. A gente passa um pano, um espanador. Daquele jeito, né? A gente tira por cima. E a lista não para. Controle remoto, xícara de café e até máquina de lavar são focos em potencial de fungos, germes e bactérias. A pesquisa mostrou que mais de 20% das xícaras de padarias lavadas com esponjas foram infectadas com até 20% de coliformes fecais. Na máquina de lavar, a quantidade de mofo chegou a 100%. Não sabia mesmo, porque a máquina tem aquele autolimpante. Eu imagino que só tirando o filtro, aquele filtro que fica para dar uma limpada, não é necessário lavar. E quem acha que as cédulas novas de dinheiro estão livres de bactérias, um alerta. A quantidade de germes nocivos à saúde encontradas nessas notas chega a ser 80% maior que a encontrada na privada. Quando você pega o dinheiro, você lava a mão depois ou não? Lavo. Toda hora assim não, mas de vez em quando der, dá pra lavar. Bactéria no ar, tem bactéria em tudo quanto é canto. O senhor não vem não, hein? Não começa a me deixar eu traumatizada, tá?
Que coisa, hein, Regina? Tá vendo só? Gostei daquela moça que falou, não vem não começa a me deixar traumatizada. Agora, olha, as bactérias estão em tudo que a gente mexe, em todo o tempo, né? Principalmente o telefone celular. Dá para acreditar nisso, Regina? Pois é, sobre isso a gente vai conversar com o microbiologista Flávio Altertum. Bom dia, obrigada por ter vindo. Bem-vindo. Prazer. Agora, pode dar a mão, pode pegar o celular, não, tudo é nojo. Tablet hoje também, né? Enfim, como é que é? O celular é cheio de bactéria mesmo? Todos os objetos estão cheios de bactérias. O nosso corpo está cheio de bactérias. Nós interagimos com as bactérias. Se eu der uma notícia para você, uma informação para você, que nós somos muito mais, numericamente, muito mais bactérias do que células humanas. O nosso corpo tem cerca de 10 trilhões de células e o nosso corpo tem 100 trilhões de bactérias. Então, tudo 10 bem, vezes mais. as bactérias, elas fazem parte da vida da gente. Elas fazem parte, isso foi muito importante que você disse. Elas fazem parte do nosso, nós convivemos com elas. É claro que a gente tem bactérias que são nocivas, as bactérias que convivem conosco se beneficiando ambos, nós e elas, e tem as maléficas, as que causam doenças. Então nós temos as boas, as más e as indiferentes. Como são as boas? Quando que elas nos ajudam? Elas nos ajudam em muitas oportunidades. Por exemplo, nós temos no nosso intestino bactérias que fazem vitaminas para nós. Então essas são bactérias boas. Nós temos bactérias que, vivendo no intestino, elas não permitem que as bactérias de fora se instalem no nosso organismo e causem alguma doença. E, em terceiro lugar, elas estimulam o nosso sistema imune a desenvolver a nossa resistência à maior parte das bactérias. Pois é, porque todo mundo que é mãe, porque todo mundo que é mãe às vezes fala, deixa, faz bem, né? Ajuda a desenvolver, ajuda a criar bactérias. Mãe fala isso, porque a criança às vezes põe tudo na boca. Mas é a sapiência popular, né, que ela existe e vem sendo cultivada há muito tempo. E olha, nós falamos de algumas pragas, né? Nós falamos de algumas pragas agora há pouco, inclusive na reportagem, e a Milena está perguntando aqui, o que fazer com as baratas e as formigas? Elas também levam bactérias para dentro de casa? Elas podem levar bactérias para dentro de casa. As formigas nem tanto do ponto de vista de bactérias maléficas. Porque lembre-se que a gente está em contato o tempo todo com bactérias maléficas e o nosso organismo normalmente tem a capacidade de se defender. As baratas, por transitarem, por viverem em ambientes mais sujos e mais... Fala em barata, eu tenho vontade de fazer assim. Você já está fazendo uma cara assustada. Mas elas podem sim levar algum micro-organismo patogênico, assim como as moscas também podem. Mas não é, digamos assim, o mais comum, a fonte mais importante para levar bactérias patogênicas ao nosso organismo. Água sanitária e álcool gel precisam fazer parte da nossa limpeza diária, de teclado, celular e tudo? Olha, eu diria para você o seguinte, que teclado, celular, eles vão estar, sim, contaminados. Contaminados é a presença de um micro-organismo indesejável. Mas isso não significa que a gente vai adquirir uma doença a partir daí. Então, isso não é tão... Dificilmente alguém que está com o celular no ouvido vai ter uma otite. Apesar do celular estar eventualmente contaminado, ninguém tem uma otite porque o seu celular está contaminado. Né? E num teclado de computador também, dificilmente uma pessoa normal adquire alguma doença naquela circunstância. Então, é importante manter a higiene, mas também sem, como disse a mulher, sem desespero. Sem desespero, sem trauma. Sem desespero.